Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos para mais uma transmissão desse 30 minutos de Palavra de Deus. É para nós um prazer, uma alegria, um privilégio nós compartilharmos a palavra nesta noite. Nós temos aí o link disponível, você está com ele fácil à mão no seu celular e, sendo assim, você pode pegar e compartilhar para alguém também. E assim nós esperamos que o Senhor fale através da sua palavra nesta noite. Eu quero orar com você agora e nós vamos logo em seguida passar a palavra para o nosso irmão Fernando Prison. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio de nós, mais uma vez, nos reunirmos desta maneira, através desse canal do YouTube, para ouvir a Tua palavra, para falar contigo, Senhor, para nos alimentarmos do Senhor. E te damos graças, porque o Teu Santo Espírito trabalha com a Tua palavra no nosso coração. Por isso, Pai, dá-nos cada dia mais o desejo de beber mais do Senhor Jesus Cristo, mais e mais da Tua palavra, para que sejamos encharcados da verdade, e não de coisas, de mentiras e de informações falsas deste mundo, mas com discernimento do Senhor e arraigados no Senhor. Te damos graças por esse tempo e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão Fernando Prison, mais uma vez. Boa noite, pastor Eric. Boa noite. E eu gostaria de, então, passar a palavra para você. E eu sei que o Senhor, por meio da sua palavra, há de falar conosco mais uma vez. Amém. É realmente um privilégio, né, nós podermos nos reunir, ainda que seja de modo virtual, não presencial, Sim. mas na certeza de que nós temos o Espírito Santo e o Espírito é que revela a palavra, ilumina o nosso entendimento, né? Então, Amém. ainda que nós não possamos compartilhar da palavra de maneira presencial, nós cremos que o Senhor também está edificando a sua igreja, ainda de maneira distante. É verdade. E que o Senhor use esse tempo, né? Amém. Para que possamos compartilhar da palavra. E o que eu gostaria de trazer aqui, nesta noite, aos irmãos, é meditar um pouquinho a respeito dessa questão que envolve a dúvida, pastor Eric. Eu creio que um dos maiores inimigos do ser humano é a dúvida. Né? E foi essa mesma dúvida a estratégia utilizada por Satanás através da serpente lá no Jardim do Éden. Sim. Ou seja, a serpente plantou uma dúvida no coração de Adão e Eva, e através de uma mentira acabou levando o homem a desobedecer a palavra de Deus, né? A ir contra a palavra de Deus. E eu vejo que hoje, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nesse momento de dificuldade, o que o cristão mais precisa é exatamente da certeza e da convicção da sua fé em Cristo, da certeza e da convicção de que Cristo é suficiente na sua vida. Amém. É verdade. Né? Então, não havendo essa certeza, o homem às vezes é invadido por essa dúvida e é aí que ele sucumbe. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de uma passagem. São, na verdade, 3 perguntas que o apóstolo Paulo faz lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Na verdade, são 3 perguntas, né, que nós devemos considerar e refletir a respeito delas, né? Onde é que nós estamos depositando a nossa confiança? Sim. Nós temos convicção daquilo que o Senhor realizou em nosso favor? Então, você poderia ler, por favor, pastor? Sim. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 32. Isso. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o que seriam essas coisas aqui do versículo 31? Que coisas são estas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? São as coisas que ele acabara de dizer nos versículos anteriores, que nós encontramos no versículo 29 e 30, que eu gostaria também que o pastor lesse para nós. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o apóstolo Paulo aqui ele diz, à vista dessas coisas, ou seja, que Deus conheceu, Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. O que nós vamos dizer acerca dessas coisas? Então, é nesse sentido que nós vamos aqui analisar essas perguntas. Se Deus é por nós, ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aqui parece que há uma condicionante, Essa frase está mostrando para nós como se houvesse alguma condição, se, gerando alguma incerteza no nosso coração. Mas é evidente que não há incerteza nenhuma. Pelo contrário, à vista de todas as coisas que nós vimos ali nos versículos anteriores, em que Deus conhece, Deus predestina, chama, justifica e glorifica. Com base nisso, à vista disso aqui, não pode haver nenhuma incerteza em nosso coração, exatamente de que o Senhor é, de fato, por nós. Esse é o ponto aqui. Então, ele diz, quem será contra nós? Eu faço uma outra pergunta. O que seria contra nós? O que nós poderíamos dizer que hoje, pastor Eric, é contra nós? Nós poderíamos elencar algumas questões. O próprio versículo 35, logo mais ali no próprio versículo, no capítulo 8, diz que quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Quer dizer, todas essas coisas são contra nós. O mundo incrédulo é contra nós. O pecado que ainda habita em nós, ele, de certa forma, é contra nós. Não, nós já fomos libertos do pecado em espírito, estamos ainda numa caminhada nessa vida em relação à nossa alma, estamos sendo salvos, ainda não fomos completamente libertos da corrupção humana. Então, o pecado ainda é contra nós e a própria morte, apesar de ter sido derrotada por Cristo, nós ainda enfrentaremos ela, a morte biológica. Então, essas são coisas contra nós. Mas ele vai mais longe. Se Deus é por nós, ou seja, o mundo inteiro pode estar contra nós, que mesmo assim o Senhor é, de fato, por nós. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não está fazendo, evidentemente, uma pergunta ingênua, se Deus é por nós. Ele está fazendo uma pergunta para que você e eu, nós pensemos um pouco a respeito disso. Então, Deus é por nós, por conta de tudo que Ele já fez na vida de todos aqueles que creram em Jesus Cristo. E ninguém pode ser, de fato, contra nós. Nem que todas as forças do inferno se juntassem contra nós, elas não iriam
prevalecer, porque Deus está conosco. Então, nós precisamos crer na palavra. E a nossa dificuldade é que nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, nós desviamos o nosso olhar para as circunstâncias. Quando é exatamente o contrário, na dificuldade é que você precisa, e eu também, fixarmos os olhos na palavra e para aquilo que Jesus Cristo fez. Essa pergunta, quando ele diz aqui, o que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. O apóstolo Paulo está apontando diretamente para a cruz de Cristo. Então, ele está fazendo esse direcionamento aqui no versículo 32. E eu queria dizer também que no 32, o conteúdo do versículo 32, ele é importante para nós, e toda a nossa compreensão acerca desse versículo é que vai nos libertar de toda dúvida, de toda incerteza a respeito da nossa necessidade, a respeito daquilo que nos sustenta. Então você e eu precisamos compreender bem os termos do versículo 32, para que isso gere em nosso coração a certeza de que Deus continua no controle da nossa vida. Que Ele não se esqueceu de nós e que a nossa vida não é como um barco naufragado. Pelo contrário, Ele está no controle. Então tem alguns termos aqui que eu gostaria de analisar no versículo 32. Então, rememorando, o 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Então, a primeira expressão aqui é que aquele que não poupou. Então, quem crucificou, ou por ordem de quem que Jesus Cristo foi crucificado? Não foram os homens que crucificaram Jesus. Isso já estava pré-determinado por Deus. Porque Jesus veio ao mundo para que fosse crucificado na cruz. Para que morresse pelos pecados de toda a humanidade e fizesse incluir nele todo o pecado da humanidade. Então, isso foi o próprio Deus que ordenou a morte no Calvário. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso. É isso que nós precisamos considerar. A outra questão, quando ele diz o seu próprio filho. Quem morreu naquela cruz não foi um mártir, não foi um simples homem, foi o Filho de Deus. Foi o próprio Deus encarnado que morreu ali. E essa expressão, não poupou. Isso aqui realmente tem um sentido. Então, quando você vê que o próprio Deus não poupou, isso também nos faz lembrar o que aconteceu lá em Gênesis, lá com Abraão e Isaac. E eu gostaria de ler o versículo 16 de Gênesis 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 16. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Até aí, tá bom. Obrigado. Não me negaste o teu único filho. Então, a oferta de Isaac por Abraão é um tipo daquilo que o próprio Deus fez no Calvário. Só que, contrariamente, Abraão não negou o seu filho, mas o seu filho foi poupado. Agora, o Senhor, o que ele fez? Ele não poupou o seu próprio filho. Ele fez muito mais do que aconteceu com Abraão
e Isaque, o seu filho Isaque. Então, o pai não poupou nada a seu filho neste mundo, nem mesmo a própria morte. Deus não eximiu o seu filho de sofrimento, não eximiu o seu filho de padecer naquela cruz e não eximiu o seu filho de morrer. Tudo aquilo que era essencial para a nossa própria salvação. Deus não poupou o filho dele, para que você e eu e o pastor Eric pudéssemos obter salvação. E isso é muito diferente do que acontece conosco. Porque o que nós fazemos em relação aos nossos filhos? Muitas vezes poupamos de algumas coisas importantes que eles deveriam passar para que tivessem alguma experiência fundamental nas suas vidas, né? Exato. Nós fazemos diferente, nós poupamos, né? Então, de certa maneira, os pais devem preservar a vida dos seus filhos, mas nós temos que tomar cuidado para não querermos ser como Deus na vida deles, né? Então, nós poupamos os nossos filhos de sofrimento, poupamos os nossos filhos de dor, quando, na verdade, isso faz parte do próprio amadurecimento na vida deles, né? Mas Deus, Ele não fez isso. Ele não poupou o seu filho de sofrimento, para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos, né? E depois, ele diz mais um pouquinho aqui no versículo, né? Ele não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. O que significa isso, né? Deus entregou o seu próprio filho. Além de não poupar, ele o entrega. Será que nós faríamos alguma coisa parecida com isso? Eu acho que não, né? E ele fez isso por quem? Exatamente por aquelas pessoas que odiavam a ele. Odiavam ele. Né? Odiavam a sua pessoa. Então, essa entrega que Deus faz do seu filho, eu creio que é o maior feito de Deus em relação à humanidade, né? E a dedução que Paulo faz aqui é que, devido Deus ter feito isso, não poupado o seu próprio filho e ter entregue o seu próprio filho, Deus não poderia recusar nada que fosse menor do que isso. É verdade. Então, se Deus já fez aquilo que é mais supremo, sublime, que era não poupar o filho e o entregá-lo para morrer por pessoas que odiavam Deus, como que ele vai se recusar a fazer ou nos dar algo menor do que isso? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. É essencial nós entendermos que este ato de não poupar e de entregar é o maior de todos. Ele entregou por todos nós. Paulo já havia dito isso lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Você poderia ler, pastor? Sim, 4:25 de Romanos diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que texto maravilhoso, né? Então, Jesus foi entregue por Deus, o Pai, para levar sobre si todas as nossas transgressões, toda a penalidade da lei, porque a lei exigia uma pena para o pecado. E qual pena que era essa? A alma que pecar, esta morrerá, tem de morrer. Então Jesus levou sobre si a penalidade que recaía sobre cada um de nós. Porque todos, sem exceção, são pecadores. Nasceram destituídos da glória de Deus. E Jesus, então, ele foi entregue para levar sobre si. Portanto, o apóstolo, ele está
mostrando aqui que Deus entregou o seu próprio Filho, ou seja, Deus não afastou de Jesus absolutamente nada, mas deixou que tudo quanto deveria recair sobre nós, sobre aqueles que creem em Jesus, que somos culpados, rebeldes, nada merecedores a não ser o próprio inferno, recaísse sobre Ele. É isso que significa que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou pelas nossas transgressões, pela nossa iniquidade. Então Ele entregou o seu próprio Filho por nós, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. E agora eu estou me lembrando daquele outro versículo de Romanos 5:8, né, que Deus prova o seu amor para conosco. Você poderia ler, por favor? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é prova de amor. Né? É verdade. Ele prova, porque Cristo morreu não quando eu já o amava, mas quando eu era inimigo de Deus. Jesus Cristo já havia morrido por mim. Isso é prova do amor de Deus. Né? Então é nesse contexto que nós precisamos refletir e reconhecer e compreender a extensão do versículo 32. O que significa que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. E quando ele diz o entregou por todos nós, o que significa isso? Por todos nós. Quem são esses todos nós por quem Deus entregou Jesus Cristo? No próprio texto, um pouquinho antes, vamos abrir ali, no versículo 28 do capítulo 8, ele diz quem são essas pessoas, quem são esses todos nós. Aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Então, Deus entregou, não poupou o seu Filho e o entregou por todos aqueles que amam a Deus, mas que foram chamados segundo o seu propósito, ou chamados segundo o seu decreto, algumas versões dizem. É por esses que Deus entregou. Não, aqui o apóstolo Paulo não está referindo a toda e qualquer pessoa. Está muito bem explicado aqui nos versículos anteriores. Né? Então nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Outra expressão aqui do versículo 32, quando diz assim: por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que significa esse não nos dará graciosamente todas as coisas? A palavra graciosamente, ela se refere tanto à primeira parte da declaração quanto à segunda, ou seja, o que foi nos dado graciosamente? Todas as coisas, mas também o próprio Filho nos foi dado graciosamente. Nós não merecíamos a morte de Jesus Cristo. Nós não merecíamos aquele sacrifício em nosso favor por conta de algo que exista em nós. Porque isso aconteceu única e exclusivamente pela graça de Deus. É isso que significa graciosamente. Então, tudo que nós recebemos de Deus não é por mérito, não é por merecimento. Tudo que recebemos de Deus é por conta do seu amor, por conta da sua infinita graça. E é nesse sentido que nós podemos olhar e ver o amor de Deus. Não havia nada em nós que nos recomendasse. A única coisa que existia em nós era o próprio pecado. Deus não fez o que... Deus não agiu. Muitas pessoas imaginam que Deus age em resposta a um clamor, em resposta a um pedido. Mas é Deus quem vem em nossa direção.
quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, clamando pela sua misericórdia, é porque Ele já está operando o seu querer na minha vida. Eu não poderia ir a Deus sem que antes Ele viesse em minha direção. Por quê? Porque nós éramos inimigos do Senhor. Ninguém nasceu no planeta Terra amando a Deus. Todos nós nascemos inimigos e rebeldes de Deus, e a palavra diz que nós somos filhos da ira. E apenas quando nascemos de novo, quando nascemos do alto, é que nós realmente passamos a ingressar na família de Deus. Porque Deus fez tudo. E por que Deus fez tudo isso para nós? Por sua infinita graça. Algumas pessoas podem dizer assim, pastor Eric, ok, mas e se eu cair em pecado? As pessoas às vezes questionam, mas se eu cair em pecado, o que acontece? Será que eu perco a minha salvação? Não faz sentido essa pergunta. E por que não faz sentido? Por uma razão óbvia. Nós lemos em Romanos 5,8. Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, quando eu e você éramos pecadores, Deus já demonstrou o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós. Então é evidente que se eu e você cairmos em pecado, nada vai mudar. O amor de Deus não vai mudar em relação a nós. Essa é a nossa garantia de que o sacrifício, ele já aconteceu e ele é definitivo. E ele é definitivo para sempre. Essa é a resposta que nós devemos dar. Você e eu tínhamos caído muito mais quando ainda éramos inimigos, estranhos e rebeldes. E mesmo assim Deus demonstrou o seu amor para conosco. Seria possível que Deus nos rejeitasse agora, porque caímos em pecado? Quando você não é mais inimigo, e agora que você é filho, seria possível isso? Creio que não, né? Aliás, é algo que nós podemos dizer que é inconcebível, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Né? Agora, só será inconcebível se você não tiver pleno entendimento dessas duas expressões. Não poupou, antes o entregou. Por isso que você tem que entender isso. E não só com a sua mente, mas isso precisa descer até o seu coração. Porque se você não compreender o que significa isso, você não terá descanso na sua alma. E aí você vai ficar realmente ansioso, olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, achando que ainda existem coisas que estão faltando na sua vida e que Jesus Cristo não é suficiente para mim e para você. Então nós temos que compreender isso. Pedir a Deus esse entendimento e essa revelação. Podemos estar certos de que, em vista do que já foi feito, é certo e seguro que Ele nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas. Essa expressão me faz lembrar do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, onde ele diz para a igreja de Corinto: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém. O Senhor foi feito. Com Ele, todas as coisas que você abordou nos versículos anteriores ali, do capítulo 8, né? Exato. Nós temos em Cristo Jesus. E o que seriam essas todas as coisas, né? Sim. Não nos dará Ele graciosamente todas as coisas? Talvez você pense assim, todas as coisas que eu estou necessitando agora. Será que seriam essas? Mas o que de fato você e eu precisamos?
Essa é a análise. Será que são todas aquelas coisas que eu desejo no meu coração ou na minha carne? Eu creio que não, pastor Eric. É verdade. Não são aquelas coisas que eu desejo. Às vezes as pessoas, puxa, se ele vai me dar todas as coisas, eu acho que ele vai me dar então uma casa, vai me dar um carro, vai me dar dinheiro, vai me dar... Será que são essas coisas que você precisa? Podem ser. Mas o que você mais precisa é da certeza e da convicção que você é um filho de Deus por conta do sacrifício que Jesus realizou na cruz e que a sua salvação e a sua eternidade estão garantidas. E nesse sentido, quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam, não são todas as coisas somente boas pelo seu ponto de vista, mas são aquelas que você acha que são ruins para você, mas que na visão de Deus, elas são pertinentes, são adequadas para você nesse momento. Até mesmo uma doença. Quantos testemunhos nós já não ouvimos de pessoas que ficaram doentes e que por conta da doença, elas compreenderam o que significa o amor de Deus na vida delas? A perspectiva que nós, na caminhada cristã, vamos adquirindo é a perspectiva do reino, não é? Exato. Quando Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é enxergar essa realidade espiritual, não é? Nós estamos muito ligados a essas coisas do mundo, terrenas. Então, o nosso olhar muitas vezes escapa da perspectiva eterna e da condição que nós temos em Cristo Jesus para lidar com essas necessidades reais, mas numa perspectiva do Senhor, né? Sim. E eu vejo a importância nesse texto que você trouxe para nós hoje, de um evangelho muito real, prático para as nossas vidas. Sim. Né? Nós sabemos, alguém pode dizer assim, mas de novo, a mesma coisa do evangelho, Jesus Cristo, ele é tudo, ele é o Sim. tudo de Deus. Se nós tivermos a compreensão do que foi realizado na cruz, esse fato é que vai trazer para nós a certeza e a convicção de que Cristo é suficiente. É verdade. Porque senão, essa expressão, não, Cristo é suficiente para mim. Ué, mas se ele é suficiente, por que você continua murmurando, reclamando, insatisfeito? Ou ele é ou ele não é. Então, nós podemos, eu não estou negando aqui que nós temos necessidades reais, inclusive materiais, financeiras. Nós não estamos negando isso. Mas você tem que olhar um pouquinho além das circunstâncias. Nós precisamos pedir a Deus o quê? Entendimento espiritual para isso. É verdade. Para olharmos além daquilo que nós estamos vendo, que é a visão do reino. É verdade. Porque nós não fazemos parte deste mundo. Nós somos aqui o quê? Peregrinos e forasteiros. Então, para que seja real essa expressão, que Cristo é suficiente, você tem que ter essa compreensão do que aconteceu com você e do que Deus fez quando Ele diz, não poupou o próprio Filho, antes o entregou. Agora, se Ele fez isso com o próprio Filho, Ele não te dará graciosamente coisas que são muito menores do que a própria vida do Filho? Não faz sentido isso. Isso revela a incredulidade do nosso coração. Né? Então, seja quais forem as circunstâncias que me cercam, esteja eu onde eu estiver, quaisquer que sejam as provações, as dificuldades, as tribulações, seja qual for a minha ou a sua fraqueza, a minha fragilidade, qualquer que seja o meu pecado, nada disso faz diferença se eu creio naquilo que Jesus Cristo fez na cruz em meu favor. Amém. Nada disso faz.
diferença, né? Eu queria ler um último versículo, que é de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, aonde Paulo está dizendo aqui que as minhas necessidades, pastor Eric, serão supridas? Em Cristo. Não é no dinheiro? Não é no meu emprego? Não é na família? Não é no amor dos meus filhos? Tudo isso são coisas boas. Mas verdadeiramente as minhas necessidades serão supridas em Cristo. E essa é a maior riqueza que nós podemos ter. É verdade. E quantas vezes nós nos desfazemos disso, né? Ou desprezamos isso. Então a pergunta que eu faço aqui: você está certo e seguro da sua salvação? Você está certo e seguro da sua perseverança final? Se você não tiver esta certeza da sua perseverança final, se ainda acreditar que pode cair da graça e ir para a perdição eterna, apesar de ser um cristão, significa simplesmente que você nunca entendeu realmente o que aconteceu na cruz do Calvário. E muitas pessoas, às vezes nós insistimos muito a respeito disso aqui, porque isso é a essência do Evangelho. Cruz é a essência do Evangelho. É verdade. Mas as pessoas, elas conhecem apenas a doutrina, mas não tiveram ainda a revelação da verdade. Porque se nós estamos inseguros com tudo isso que Deus já fez por nós, tem alguma coisa errada. Ou nós estamos olhando para o lugar errado, ou nós não compreendemos o que verdadeiramente é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É verdade. Eu creio que, até num termo de conclusão nossa aqui agora, eu vejo a luta que nós temos de permanecermos com a palavra do Senhor. O que nós acabamos de ver aqui, e eu agora nessa exposição, nessas 3 perguntas, né? E eu gostaria que você que está em casa verificasse se você compreendeu, né, a resposta dessas 3, cada resposta dessas perguntas, senão você revisse logo em seguida este vídeo, para que você possa ter firmado o seu coração na palavra do Senhor. Não pense que a palavra de Deus é teoria e a prática é outra, não. É a realidade da palavra de Deus aplicada ao meu coração, ao seu coração. Amém. Para que você até, eu ia pedir que você fizesse assim, com poucas palavras, dissesse para nós a suma desta exposição que você fez para nós hoje. O que você diria para os irmãos, para nós que estamos aqui, os irmãos que estão filmando, de essência disso aqui, dessa exposição? Que tudo o que nós necessitamos está garantido em Cristo. Amém. Tudo, absolutamente tudo, está garantido. Você tem que ter a certeza disso no seu coração, para que você não caia na armadilha da dúvida. Porque foi exatamente a dúvida que fez com que Adão e Eva caíssem no jardim. Então nós temos que ter certeza que tudo que ocorreu em Cristo já está garantido. Tudo aquilo que você necessita. Todas as demais coisas já nos foram acrescentadas. Amém. É isso. Joia, meu irmão. Você gostaria de falar mais uma coisinha que você falou, que ia terminar? A gente já passou do nosso tempo, mas não tem problema, pode trazer. Uma última coisa, já utilizando alguns versículos que antecederam o 31. Se Deus conheceu de antemão você, Ele o predestinou. Se Deus o predestinou, Deus o chamou. Se Deus o chamou, Deus também o justificou.
E se Deus o justificou, Deus também já o glorificou. É o que o texto está dizendo. Mas como assim? Nós não receberemos um corpo glorificado? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, já o glorificou. É uma realidade que ele está dizendo que nem aconteceu conosco, mas já está escrito. O que nós precisamos fazer? Crer nessa verdade. Sim. Então era isso. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Exato. Não é? Que diremos à vista dessas coisas? Se você puder ler novamente, 31 e 32, né? Sim. Para você ficar com esse texto gravado no seu coração, na sua mente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí você olha o contexto, os textos anteriores, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graças ao Pai por esta palavra. A Deus. Obrigado, meu irmão, por essa reflexão. Amém. Eu creio que traz segurança. Quanto mais nós somos expostos à palavra de Deus, mais somos encharcados dela. Eu quero agradecer os irmãos que estão, o Alex está na mesa de corte, mesa de som, o André que está aqui, o Dori e o Guilherme que estão aqui na parte da câmera. E louvar ao Senhor pela vida desses irmãos também, de todos que têm passado por aqui, partilhando um pouquinho da palavra. Nenhum de nós é perfeito, mas prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação.